Oi, eu sou a Grazi e o tema é: por onde devo começar a ler a Bíblia? Se você já tentou alguma vez ler a Bíblia inteira, deve ter percebido que não é uma tarefa fácil. Primeiro, porque dependendo do tamanho da letra e do layout da impressão, ela pode ter em torno aí de umas 1000 páginas. Algumas têm até muito mais do que isso, se ela tiver, por exemplo, espaço na lateral para anotações. Segundo, como a Bíblia é, na verdade, um conjunto de livros que estão divididos em dois períodos distintos, que são o Velho e o Novo Testamento, algumas pessoas se questionam se é realmente necessário ler o Velho Testamento, já que atualmente nós vivemos sob a nova aliança, que é o Novo Testamento. Existem diferentes recomendações de por onde começar, mas eu vou dar aqui o meu ponto de vista, baseado na minha própria experiência. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que o ideal é começar pelo Novo Testamento, pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é nestes livros que você vai encontrar o relato da vida de Jesus. Depois deles vem Atos dos Apóstolos, que conta basicamente a história da igreja primitiva, ou seja, os primeiros anos após a ressurreição de Jesus e o trabalho dos apóstolos em divulgar o evangelho nas regiões próximas. Depois de Atos, vem as epístolas, ou cartas, que foram escritas direcionadas a determinados povos ou igrejas, e que contêm basicamente explicações, ensinamentos e orientações práticas de como as pessoas deveriam viver, com base nos princípios de Deus, é claro. Por fim, o último livro é Apocalipse, que é o livro da revelação, que podemos dizer que fala sobre o fim dos tempos. O Novo Testamento possui 27 livros, o que equivaleria a cerca de 40% da Bíblia em número de livros, já que ela tem um total de 66. Porém, os escritos do Novo Testamento são basicamente cartas, portanto, eles são muito mais curtos que os livros do Velho Testamento, com exceção dos 4 evangelhos e Atos, que são realmente livros que relatam histórias. Sendo assim, em quantidade de páginas ou em conteúdo, o Novo Testamento corresponde a apenas 25% do total da Bíblia. Só com base nessa informação, eu já percebo que não vale a pena pular o Velho Testamento, porque do contrário eu vou perder 3/4 do que a Bíblia tem a me ensinar. Agora falando de Velho Testamento. A Bíblia se inicia pelo Pentateuco, que representa os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles tratam basicamente desde a criação do mundo até o final dos 40 anos em que o povo ficou no deserto, depois de ser libertado da escravidão no Egito. Depois vem Josué e a conquista da terra prometida, passa pelo período de juízes, dos reis, do exílio na Babilônia e o retorno a Jerusalém. Tem também o livro de Jó, sem falar nos livros de Salmos, Provérbios e Cânticos, que em boa parte foram escritos pelos reis Davi e Salomão. Tem também os livros dos profetas, tanto os considerados maiores quanto os profetas menores. Eu creio que já deu para perceber que o Velho Testamento é uma fonte riquíssima de ensinamentos e exemplos que podem fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Sendo assim, tanto o Velho quanto o Novo Testamento precisam ser lidos e estudados para que eu possa experimentar uma transformação genuína na minha vida. A questão não é nem se eu leio ou não, mas sim quando. O ideal é que a Bíblia seja lida inteira, repetidas vezes. Eu já mencionei em um vídeo anterior que a cada vez que você lê a palavra, ela te revela novos aprendizados, novas interpretações. Porque a gente muda e a forma de se relacionar com a Bíblia muda conforme nós evoluímos. Mas se tudo na Bíblia é importante e serve para nos edificar, afinal, por onde é que eu devo começar? Eu acredito que não existe uma resposta certa para essa pergunta, mas eu creio que existem diferentes perfis que podem nos ajudar a tomar uma decisão. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Em um outro vídeo chamado Por que eu leio minha Bíblia e não entendo nada, eu expliquei que existem inúmeras traduções diferentes da Bíblia e que, dependendo do estágio de estudo em que você se encontra, algumas são mais adequadas. E a mesma lógica se aplica aqui, para saber
por onde começar a ler a Bíblia. Se você gosta de ler, se já tem o hábito da leitura muito bem consolidado na sua vida, é aquele tipo de pessoa que lê diversos livros por ano, então eu recomendo que você inicie a leitura por Gênesis e continue na ordem em que os livros estão organizados na Bíblia, até Apocalipse. E só lembrando que essa não é a ordem cronológica. A Bíblia segue uma ordem histórica, mas não 100% cronológica. E por que eu faço essa recomendação? Porque o Velho Testamento contém livros que contam a história de um período primitivo, de uma sociedade totalmente diferente da atual. Isso sem contar os livros de profecias, que contêm muitas bênçãos e maldições. São livros densos, pesados, com conteúdo intrigante e difícil de assimilar. Agora, se você é uma pessoa que não tem o hábito da leitura, que não costuma ler livros com frequência, mas tem o desejo de ler a Bíblia inteira, eu sugiro que você inicie pelo Novo Testamento. As histórias são mais leves e o conteúdo é mais fácil de compreender. Contém escritos curtos que você consegue ler e aplicar de imediato, não requerem um nível profundo de estudo. Para um leitor iniciante é o ideal, porque não se torna cansativo, maçante. Em poucas páginas você consegue ler um livro inteiro e tirar muitos ensinamentos. E uma dica que eu dou é, após fazer a leitura do dia, separe também alguns salmos e provérbios para ler e refletir sobre eles. A chance de você desistir quando inicia pelo Novo Testamento é muito menor. É claro que depois de ler algumas vezes, você já vai estar preparado para uma leitura mais densa e profunda, que é o Velho Testamento. Então, só para concluir, se você tem dúvidas sobre onde deve começar a ler a Bíblia, a resposta é: depende. Depende do tipo de leitor que você é. E quando eu falo em leitor, é leitor de livros em geral, de qualquer assunto. Se você é iniciante no hábito da leitura, então comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, que se inicia no Evangelho de Mateus. Se você já é um leitor habitual, então comece pelo livro de Gênesis, no Velho Testamento, porque provavelmente você não vai ter grandes dificuldades. Mais do que saber por onde começar, uma coisa é importante, é como fazer adequadamente. Isso mesmo, porque existe sim uma forma adequada de ler, meditar e ter revelações com a Bíblia. Mas isso é um tema para um próximo vídeo.